Boa tarde a todos, meu nome é Benilton Carvalho, é um prazer enorme tê-los todos aqui hoje e em particular gostaria de agradecer imensamente a Natália Pasternak e o Alexandre Chiavegato pela contribuição e por terem concordado em participar da nossa série de webinars. Hoje a gente está na 8ª rodada da série de webinars da ABE e a Covid-19, Ações e Desafios. Todos vocês podem assistir posteriormente todos esses webinars no nosso canal. E não deve ser surpresa para ninguém, Natália vai contar para a gente um pouco acerca de políticas públicas tiradas do chapéu. Ela é formada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da USP, PhD com pós-doutorado na genética molecular, lá no ICB, e mais recentemente ela é diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, é o primeiro instituto brasileiro na promoção do pensamento crítico e racional e políticas públicas baseadas em evidências científicas. Em seguida, a gente vai contar com a participação do Alexandre, que vai nos contar um pouco acerca de Machine Learning no diagnóstico e prognóstico de Covid-19. O Alexandre vem da FEA USP, doutorado pela saúde pública também na USP e pós-doc pela Universidade de Harvard. Professor livre-docente da saúde pública também lá na USP e é pesquisador principal em diferentes projetos financiados pelas mais diversas agências, incluindo a Fundação Lehman. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Natália, eu vou deixar contigo a participação no que você quiser, no ponto que você estiver pronta para começar, vai ser um prazer. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Benilton, Alexandre, obrigado pela ilustre companhia. E o que eu quero brincar um pouco com vocês hoje é o que acontece quando as políticas públicas são tiradas da cartola, em vez de serem baseadas em evidências científicas. E isso, infelizmente, acontece muito mais do que a gente imagina. Quando eu criei o Instituto Questão de Ciência, junto com os outros 3 fundadores, a nossa preocupação era exatamente essa, que dinheiro público fosse mal empregado, ainda que talvez bem intencionado, por pessoas que não compreendem o que são evidências científicas e por que elas devem ser embasadas para políticas públicas, principalmente na área de saúde, mas não só. E o que acontece quando essas políticas públicas são formuladas baseadas em anedotas, em casos isolados, em achismos, em ideologias, e principalmente na área de vocês, e mais ainda durante a pandemia, vocês vão ver que muitas vezes a estatística ela é usada como desculpa, muitas vezes quando ela não existe ou quando ela é simplesmente mal feita e mesmo assim usada como desculpa para embasar políticas públicas. Tem algumas histórias de leis e regulamentações no Brasil que são muito divertidas. A primeira delas é o uso obrigatório, a proibição do uso de celulares em posto de gasolina. Isso é uma lei municipal, existe em São Paulo, mas existe em várias outras cidades no Brasil. E essa lei municipal, que proíbe o uso de celulares em posto de gasolina, foi feita por um vereador que assistiu um vídeo no YouTube, é verdade, e achou que as faíscas emitidas pelo celular poderiam fazer o posto explodir. Isso era muito perigoso, muita gente podia morrer. Então, ele se deu ao trabalho de fazer um projeto de lei proibindo o uso de celulares em posto de gasolina, porque o posto ia explodir. Esse projeto de lei foi votado e se transformou numa lei, uma lei municipal. Se você for em qualquer posto de gasolina aqui em São Paulo, você vai ver o aviso com a lei municipal colado lá do lado da bomba de gasolina, dizendo que é proibido o uso de celular. O que ninguém explicou, provavelmente, para esse legislador
é que existem outras coisas que podem emitir faíscas no posto de gasolina e que poderiam, então, se esse é o racional, fazer com que o posto de gasolina explodisse. Uma delas se chama carro. O carro, quando a gente liga, emite faíscas e poderia fazer o posto explodir. Então, a única maneira disso não acontecer seria você desligar o seu carro a uns 400 metros do posto de gasolina, empurrar o carro até a bomba, abastecer, empurrar mais 400 metros e daí ligar de novo. Eu imagino que vocês já devem saber que a gente não precisa fazer isso porque postos de gasolina não estão explodindo aos rodos, nem porque carros circulam neles e nem porque as pessoas usam o celular no posto de gasolina. E uma coisa muito curiosa é que aqui na cidade de São Paulo, se você olhar logo ao lado do cartaz que proíbe o uso de celulares, você tem um outro cartaz com o QR Code, onde você pode escanear com o seu celular para pagar pela gasolina. Então, para vocês verem que isso é uma política pública baseada em achismo, e numa total falta de compreensão de como a ciência funciona, num vídeo de YouTube, mas isso movimentou dinheiro público. Isso virou uma regulamentação. Quanto dinheiro foi gasto para equipar todos os postos de gasolina de São Paulo com aquele cartaz que proíbe o uso de celulares? Quanto dinheiro público foi desperdiçado com uma coisa que ninguém vai respeitar, porque não deve mesmo ser respeitada, porque é ridícula, mas mesmo assim, dinheiro foi gasto com isso. Esse é um exemplo. Tem exemplos um pouco mais sérios. A gente tem outra legislação em São Paulo que obriga as escolas municipais a comprarem 30% dos suprimentos alimentares de produtos orgânicos. Parece muito bonito, né? Muita gente olha e fala, nossa, tá certo, as crianças têm que comer bem. O problema é que comer orgânicos não é sinônimo de comer bem. Comer bem é ter uma dieta balanceada e variada. Orgânicos não são superiores nutricionalmente aos alimentos convencionais. Pode-se discutir aqui em termos sociais e políticos, e eu não vou entrar nessa questão. Em termos nutricionais e biológicos, os produtos são exatamente iguais. E não faz sentido, então, priorizar pela nutrição das crianças o produto orgânico. O produto convencional não traz perigos à saúde, como muita gente acredita. O uso de agrotóxicos e pesticidas, isso tudo é extremamente politizado, mas quando tudo é feito dentro dos limites da lei, esses produtos não trazem risco à saúde. E produtos orgânicos também usam pesticidas e agrotóxicos orgânicos, muitas vezes mais perigosos para a saúde do que os próprios pesticidas convencionais, mas que também, se forem usados dentro da lei, não tem problema nenhum. O problema é ter uma lei que obrigue as escolas municipais a gastar mais dinheiro com a merenda das crianças, se preocupando com algo que não tem fundamento, que não vai fazer com que as crianças fiquem mais bem alimentadas, mas que encarece muito o preço da merenda, porque os orgânicos são, às vezes, 100% mais caros do que os produtos convencionais. Então, isso também é uma lei que existe aqui na cidade de São Paulo e que não está baseada na melhor evidência científica possível, fazendo o uso mais racional dos recursos públicos, que são escassos. Mais uma lei baseada em ideologia e achismo. Passou uma lei no estado de São Paulo no ano passado, autorizando o parto por cesárea no SUS, a pedido da mãe, não a pedido do médico, não por indicação médica, a pedido da mãe. Achando-se assim, a deputada responsável achava que isso era respeitar a autonomia da gestante, que ela tem o direito de escolher o tipo de parto que ela quer, o que também parece muito legal, né? À primeira vista a gente fala, por que não? Por que a mulher não deveria escolher o tipo de parto que ela quer? O problema é o acesso à informação e o momento em que essa escolha está sendo feita. Deve-se primeiro garantir um pré-natal às mulheres que informe para elas o real risco de se fazer uma cesárea. Cesárea é uma cirurgia. Cortam-se 7 camadas de tecido. A recuperação é lenta.
Existem riscos e efeitos adversos que precisam ser levados em conta. Informação é necessária para que se tomem decisões embasadas. Que tipo de decisão a gestante vai tomar se ela achar que tanto faz o tipo de parto para ela e para o bebê, que é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. O parto normal é mais saudável para ela e também para o bebê. Se ela não tiver acesso a essas informações dadas de forma clara, de forma didática, que tipo de decisão nós estamos exigindo que essas mulheres tomem num momento tão delicado como é a gestação, um momento tão cheio de medos e inseguranças, e principalmente sabendo que essa lei autoriza que a decisão seja tomada no momento do parto. Então, se ela estiver em trabalho de parto, com dor, assustada, ela pode exigir a cesárea e o SUS teria que cumprir. Bom, que condições o SUS teria de cumprir isso? Porque a cesárea é uma operação de emergência ou a pedido, mas é uma cirurgia. Precisa de sala de cirurgia, precisa de anestesista, precisa de instrumentista. É muito mais complicado do que um parto normal. O SUS tem condições de atender essa demanda, sendo que o Brasil já é o segundo país do mundo a realizar mais cesáreas. E a própria Organização Mundial da Saúde indica que no máximo 30% dos partos devem ser por cesárea, não colocando um limite, mas dando uma estatística, como vocês aí devem saber bem, que foi calculada estimando quanto realmente é necessário. Então, a Organização Mundial da Saúde estima que acima de 30% alguma coisa deve estar errada, porque não costuma ser necessário um número tão alto de cesáreas. E nós sabemos que, biologicamente, não é a melhor opção, nem para a gestante e nem para o bebê. Essa informação, então, não está sendo passada de forma correta e a existência de uma lei que autorize isso a pedido da mãe sem indicação médica dá para a gestante uma autonomia que chega a ser um pouco perversa, porque ela não está em condições de decidir se ela não tem acesso à informação completa. E, finalmente, para dar aqui o último exemplo de políticas públicas desastrosas na área de saúde, nós temos hoje 29 modalidades de práticas alternativas no SUS. Elas preferem ser chamadas de práticas integrativas, mas elas são simplesmente medicina alternativa. Essas 29 práticas que não têm comprovação científica de eficácia são oferecidas no SUS, que é o sistema público de saúde. Então, tudo isso é feito com recursos públicos, com dinheiro público, dinheiro dos contribuintes, e pior, isso deseduca a população que pode, assumindo que se está no SUS, funciona, buscar esses tratamentos, inclusive na rede privada, gastando ainda o seu próprio dinheiro com tratamentos que não funcionam, porque afinal, se está no SUS, se o governo autoriza, deve ser porque funciona. Esses tratamentos muitas vezes desviam as pessoas de tratamentos realmente benéficos para condições de saúde, atrasam diagnósticos e acabam por isso onerando ainda mais o sistema público, porque pessoas que poderiam diagnosticar muito cedo, por exemplo, um tumor, acabam não fazendo porque resolveram tratar com práticas alternativas e quando finalmente buscam auxílio médico de verdade, já pode ser tarde demais ou pode necessitar de intervenções cirúrgicas e muito mais caras para o sistema de saúde e muito mais dolorosas e difíceis de enfrentar para a própria pessoa. Então, tudo isso, todas essas políticas públicas baseadas em achismo, se elas já eram ruins antes da pandemia, durante a pandemia, vocês viram bem o que aconteceu. Hoje nós temos medicamentos como cloroquina e ivermectina sendo distribuídos pelo SUS sem a menor comprovação de eficácia. Esses medicamentos levam a população a ter uma falsa sensação de segurança. Eles acham que estão protegidos da doença quando na verdade não estão e podem ser levados a comportamentos de risco, deixar de cumprir as medidas de prevenção, deixar de usar máscara, visitar os pais idosos, deixar de cumprir as medidas de distanciamento, porque afinal eu estou tomando aqui a minha ivermectina profilática e está no SUS, então deve funcionar. O Ministério da Saúde que falou.
Tudo isso é muito complicado e acaba se refletindo, e eu vou deixar para o profissional falar disso, porque eu não sou estatística, eu sou microbiologista, né? Não sei se o Alexandre vai comentar um pouco disso com vocês, mas a área da estatística é extremamente explorada como desculpa para diversos estudos observacionais, todos com perfeito valor de P, que mostram que isso ou aquilo funciona. E vocês, como estatísticos, sabem muito bem que p-hacking é uma coisa muito fácil de fazer. E que valor de P não deveria ser um norteador de políticas públicas de saúde. Experimentos para nortear políticas públicas de saúde devem ser estudos randomizados com duplo cego e com grupo placebo, estudos observacionais, estudos de coorte, estudos de correlação, feitos sim com uma boa análise estatística, servem de base para que a gente escolha bons candidatos a medicamentos, bons candidatos a tratamentos. Correlações bem feitas podem ser muito interessantes e podem realmente nos dar boas ideias para pesquisas de medicamentos e tratamentos, mas correlações espúrias podem ser estatisticamente perfeitas e não deixar de ser correlações. A minha preferida, se vocês buscarem no site Spurious Correlations, vocês vão ver gráficos perfeitos, plotados com dados reais. Um deles mostra uma correlação perfeita entre o aumento do aquecimento global e a diminuição do número de piratas no mar. Com isso, então, eu deixo vocês que com certeza vão saber brincar com números melhor do que eu, e fica o meu desafio. Quantas coisas esdrúxulas que poderiam nortear políticas públicas tiradas do chapéu, vocês conseguem fazer manipulando números? Obrigada. Natália, muito obrigado. Ótima apresentação. Estamos ecoando. Espera aí. Excelente apresentação. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo e disponibilidade. A gente costuma circular as perguntas aqui pelo chat. Vou esperar que algumas delas comecem a aparecer. Mas nesse entremeio, só de curiosidade, você tem visto alguma ou pensado em o que podem ser as consequências e até estratégias para melhor quantificação de todo esse trabalho que a gente vê para retomada de economia e principalmente retomada de escolas? E eu fico pensando na minha pequena que está morrendo de saudade da escola, né, pensando que 2021 vai estar tudo resolvido, e a gente começa a ver que números vão aparecendo, que 17 mil óbitos podem estar associados e tudo mais. Você já tem começado a pensar nessa linha? Olha, Benilton, o trabalho do professor Massad, inclusive, ele deu uma entrevista dizendo que esses 17 mil não eram bem isso, que ele se confundiu. Eu achei toda essa história muito estranha, porque a gente sabe que o professor Massad não ia cometer um erro grosseiro assim, né? Então, eu realmente não entendi toda essa história. O que a gente sabe sobre a volta às aulas, e a minha filha também está de saco cheio de ficar em casa e super ansiosa para voltar, mas risco sempre tem. As escolas que abriram, os países que abriram escolas, eles fizeram isso com uma segurança que no momento no Brasil a gente não tem. Eles fizeram isso quando a curva deles já estava muito mais próxima, o número de casos estava muito mais próximo de zero. A gente não está nesse momento. Então, abrir as escolas agora é um risco. Esse risco pode ser controlado? Pode, talvez por escolas particulares que têm uma super estrutura para fazer circulação de ar forçada, ter aulas ao ar livre, poder ter classes com poucas crianças fazendo revezamento de alunos e professores, trabalhar com cluster de alunos e professores que nunca encontram com os outros clusters, assim, facilitando o rastreamento caso tenha alguma doença, dispensando todos os professores e funcionários mais idosos e de grupo de risco e deixando esses trabalhando remotamente, trazendo só os mais jovens. Agora, escolas particulares podem fazer isso, as públicas podem? Eu já não sei. E eu duvido. Então, eu acho que a gente tem realidades
de desigualdade social tão fortes no Brasil que não tem como a gente lançar uma diretriz para dizer tudo que as escolas têm que fazer. Eu fiz uma reunião com o Sindicato de Escolas Municipais de São Paulo. Eu saí de lá com vontade de chorar, porque eu fui com uma lista de recomendações de coisas que eu achava que poderiam ajudar na reabertura. E quando eu falei de usar álcool gel e lavar as mãos com frequência, teve um diretor de escola que falou: professora, na minha não tem sabonete nos banheiros. Então, assim, a gente está lidando com uma realidade que a gente não tem noção de qual é. Para mim foi muito chocante. Eu saí muito deprimida daquela reunião e com a certeza de que se alguém pode dizer que escola pode ou não reabrir, são os diretores de escola e não os secretários de educação, porque eles não sabem. Eles não sabem as condições que as escolas têm. Quem vai poder dizer isso é o diretor de cada escola e o que ele pode fazer e em que momento pode fazer. E o Brasil como um momento, infelizmente, não é um momento propício. Será que até setembro vai ser? Não sei. Vai depender muito de como a gente se comportar até lá. Então, eu estou bastante cética, principalmente em relação à abertura das escolas públicas, que eu não sei se tem condições de cumprir as diretrizes que estão vindo das secretarias de educação. Entendi, perfeito, obrigada. A Ângela Paz, ela pergunta, além de limitações relacionadas a tipos de estudo, aqueles p-valores e tudo mais, o que você acha, você enquanto microbiologista, deveria saber sobre estatística? O que seria aí um skill set mínimo dentro da seara da microbiologia em termos da estatística? Olha, não é nem dentro da micro, eu acho que mais dentro da área de saúde mesmo, você entender, no mínimo, as limitações de cada tipo de estudo, o que é um estudo observacional, o que é um estudo de cohorte, o que é um estudo randomizado, e daí entender o que a estatística pode fazer em cada estudo. Porque se você não souber quais são as limitações de uma análise multivariada, por exemplo, você vai achar que ela corrige qualquer coisa. E daí você, né, aconteceu muito agora durante a pandemia, estudos observacionais que tinham disparidades nos grupos de tratamento absurdas, e as pessoas falando, não, mas está aqui, ó, foi tudo corrigido por uma multivariada. Aí você fala, bom, mas multivariada não é análise milagrosa, né? Sabe, não dá para corrigir tudo. Então, eu acho que algumas noções do que é um viés de mortalidade, do que é um viés de seleção, o que uma análise multivariada realmente corrige, são algumas coisas básicas que todo mundo que trabalha com saúde deveria se preocupar em entender. E mais do que isso, eu acho que tudo que a gente fala de políticas públicas, a gente tem que entender que quando a área é interdisciplinar, isso quer dizer interdisciplinar. Isso quer dizer que, se eu não tenho nem obrigação e nem competência para entender tudo, eu tenho obrigação de chamar um bom estatístico para trabalhar comigo e falar, ó, isso aqui faz sentido, né? E a mesma coisa do outro lado, não adianta só análise estatística se a pessoa não souber o mínimo do que cada tipo de estudo de medicamentos ou de tratamentos pode dizer. E eu acho que falta muito, principalmente agora nessa pandemia, essa noção de interdisciplinariedade. A gente não tem até hoje um comitê interdisciplinar nacional com profissionais de várias áreas de saúde para orientar o Ministério da Saúde, que continua sem ministro, sobre como fazer a melhor contenção da pandemia. E isso é o mínimo que a gente devia ter. Não é só um epidemiologista, a gente deveria ter epidemiologistas, microbiologistas, estatísticos, médicos, infectologistas, deveria ter um comitê interdisciplinar para orientar o Ministério da Saúde. E isso não foi feito até hoje. Entendi, ótimo. E isso me faz lembrar de você mencionar os diferentes estudos e coisa e tal. Isso me faz lembrar de todo esse movimento que a gente vê crescendo agora de vamos ter uma vacina e a vacina está vindo e tem a empresa chinesa que me escapa o nome, tem Oxford,
Exato, tem a Pfizer vendendo 100 milhões lá para os Estados Unidos, tem todas essas coisas. E houve aqui uma discussão meio fechada num grupo bem pequeno de alguns dos participantes, inclusive, questionando coisas em termos de o que a gente parece entender em termos da segurança de drogas e tudo mais. Isso vem, na verdade, até pela linha da produção, mas isso vem, na verdade, pelo tempo que é passado e a gente vai convivendo, aspas, aqui na presença daquele novo medicamento e tudo mais, né? Então, pensando por esta linha e tudo mais, suponha que haja aí uma vacina viável que mostra a resposta imunológica e tudo mais, e em janeiro existe alguém que fala assim, eu tenho a opção de tomar essa vacina. Como é que a gente pode pensar agora na mensuração desse risco, pensando de novo que o aprendizado que a gente tem vem do longo prazo, e já você tomar essa decisão num prazo tão curto, assim? É complicado, Benilton. Em geral, a gente não faz vacinas assim a toque de caixa. E eu acho que essa pressa toda, eu pessoalmente tenho medo dessa pressa em cima das vacinas, porque eu acho que qualquer coisa que escapar do nosso controle pode ser um prato cheio na mão dos antivaxxers. Qualquer coisinha que dê errado, eu acho que o efeito social disso pode ser tão devastador que eu realmente tenho medo dessa pressa. Porque é assim mesmo como você falou, a gente tem diversas fases para colocar um medicamento ou uma vacina no mercado. Então, nas fases 1 e 2, que geralmente demoram muito mais do que os 2, 3 meses em que foram feitos agora, são as fases onde a gente vai avaliar a segurança do negócio. Não só os parâmetros, os marcadores biológicos, mas principalmente a segurança. Então, ok, a gente viu que essas que passaram pela fase 1 e 2, elas demonstraram ser seguras, os efeitos colaterais foram toleráveis, mas o número de pessoas é pequeno e o tempo de exposição foi pequeno. Então, estamos confiando que tá bom, no mínimo não vai matar ninguém. Os efeitos colaterais aí foram maior parte dor e febre, tá tudo dentro do que a gente conhece, vamos para a fase 3. Mas foram fases 1 e 2 muito curtas, mesmo para medir marcadores biológicos. A gente poderia ter feito uma fase 2 aí de 6 meses, coletando sangue mensalmente das pessoas para ver como que os anticorpos se comportam, como que os linfócitos T se comportam. A gente fez isso. Acho que quem fez o resultado que foi maior foi de 56 dias, que foi da vacina de Oxford. 56 dias não me diz nada, porque tem um monte de outros trabalhos que mostraram decaimento de anticorpos depois de 60 dias. Então, como é que eu vou saber quanto tempo esses lindos anticorpos neutralizantes que foram achados no sangue dessas fases 1 e 2, quanto tempo eles vão ficar lá? A gente não sabe. É claro que essas pessoas continuam sendo acompanhadas agora durante a fase 3, a gente vai ter essa resposta mais para frente, mas é precoce, de qualquer jeito. Tem que ser precoce? Aí é debatível, né? Eu até entendo que sim, eu até acho que, ok, tem que ser precoce porque a gente está numa situação de emergência. Então tá, então vamos para a fase 3 e a gente continua acompanhando as pessoas que foram vacinadas na fase 2. Então, todas essas aí foram para a fase 3 agora. Vamos começar a efetivamente vacinar pessoas, dividi-las em grupos, um grupo toma vacina, outro grupo toma placebo, joga todo mundo no Brasil para ficar bem exposto à doença e vamos ver o que acontece, vamos ver que grupo que se sai melhor. Né? 6 meses, final do ano a gente vai ter uma resposta. 6 meses de fase 3 serão suficientes para a gente ver uma diferença estatística significativa nesses dois grupos? E se não der? E se pouquíssima gente ficar doente? A doença está circulando, mas a tendência é que ela circule cada vez menos. Né? Então, e se não der para fazer? E se a gente tiver que recrutar mais gente? Quem é que disse que a gente consegue prever quanto tempo uma fase 3 dura? Não dá para prever, a gente vai acompanhando mês a mês. Se não tiver um número significativo de gente ficando doente e não ficando doente para a gente poder comparar, a gente continua no escuro. Se der tudo igual, a gente vai olhar e falar,
precisa de mais gente, ou precisa de mais tempo, né? Ou então ferrou, a doença parou de circular, a gente não vai conseguir testar, precisa ir para outro lugar, né? Então, tanta coisa pode acontecer nesse meio tempo que é muito, muito irresponsável até cravar um número. Né? Outro dia me falaram que, não sei se foi a empresa ou se foi o governador aqui de São Paulo, alguém tinha falado em relação à Sinovac, a vacina da China, que em setembro ia ter resultado. Você tem bola de cristal, cara? Porque como assim? Pode não ter resultado nenhum, pode não ter dado tempo de ter resultado. E ninguém me garante que até o final do ano vai ter. Então, assim, se tudo correr maravilhosamente bem e no final do ano a gente tiver resultados significativos para permitir dizer que a vacina funciona melhor que o placebo, aí sim, aí a gente pode responder a sua pergunta do se eu me vacinar em janeiro, o que acontece? Mas até aí a gente nem sabe se vai valer a pena se vacinar em janeiro. E daí vem o que a gente chama de fase 4. Uma vez que acaba a fase 3, e na fase 3 a gente continua também checando efeitos colaterais, a gente vai para a fase 4, que é a fase onde vacinas e medicamentos já estão no mercado. E, muitas vezes, os efeitos colaterais só aparecem depois, na fase 4. Um dos motivos que se acredita que isso aconteça é que na fase 4 as pessoas estão realmente desencanadas. Já é um grupo controle de verdade. Por mais que você use placebo na fase 3, as pessoas sabem que elas estão participando de um experimento. O comportamento é diferente, elas podem se proteger mais. Não é exatamente um comportamento normal. Então, tem muita coisa que só aparece na fase 4 por causa dessa mudança de comportamento e porque vai para um número muito maior de pessoas. Então, efeitos raros acabam aparecendo, né? Pode ser que apareça alguma coisa que a gente não previu? Pode. E dependendo do que aparecer, como eu falei, pode ser um prato cheio na mão dos antivaxxers. Se aparecer alguma coisa que é deletéria e que a gente não conseguiu prever, o efeito social que isso pode causar pode ser uma perda de credibilidade generalizada em vacinas. Então, é algo que realmente tem que ser feito com muita cautela. Não dá para apressar mais do que isso. O jeito que já está apressado já deixa a gente muito, muito apreensivo. Já está apressado demais. Mais do que isso, realmente não dá para fazer. Essencialmente, aquele que é muito averso ao risco, ele vai estar pensando numa nova talidomida e vai esperar 1, 2 anos até se expor ao risco, né? Uma coisa que o Dr. Fauci falou nos Estados Unidos, Benilton, que eu não tinha me ligado, quando ele falou, achei que ele estava assim meio apocalíptico, sabe? Falei, nossa, que exagero, imagina, as pessoas estão tão ansiosas pela vacina, elas não vão querer, todo mundo vai querer. E ele falou, eu tenho medo que a gente não tenha uma boa adesão ao programa vacinal, às campanhas de vacinação, porque começa a aparecer esse monte de efeito colateral e as pessoas ficam com medo. E eu achei que ele estava exagerando. Eu falei, ai, gente, e aí, dor e febre? Vai, quem é que vai ligar para isso? Mas vai, as pessoas já estão, eu vejo mensagens no Twitter, as pessoas falando, ai, mas deu 39 de febre, mas eu não vou querer tomar. E daí, a gente pode realmente ver isso acontecer. A gente vai ter dificuldade com as campanhas de vacinação. Sim. A Vera, ela faz um apontamento de que o uso de medicamentos sem provas, de que realmente está indicado para a doença, pode trazer uma série de riscos. Então, por que tem tanto médico, o tanto vem da minha parte, que defende com muita ênfase a hidroxicloroquina, e baseado em que eles a defendem? Ai... Olha, essa é a pergunta que ninguém tem a resposta. Por quê? Por que os médicos prescrevem uma coisa que todo mundo já sabe que não funciona? Eu não sei. Eu tenho a impressão que os médicos prescrevem por diversos motivos. Um, porque eles realmente, e esse é o motivo mais triste, eles realmente não entendem como a ciência funciona, não entendem como se faz um teste clínico de medicamento. Eu já vi muito médico falando assim, mas se funciona em célula, por que não vai funcionar em gente? Aí, sim, você responde o quê para o cidadão, né? Você fala, oi? Né? Assim, volta para a faculdade, né? Como assim? Então, eu acho que tem uma falta de compreensão basal
e isso é culpa da formação das nossas escolas de medicina, que não dá formação básica em ciência para os médicos entenderem uma coisa simples como testes de medicamento, né? E eu acho que tem um desespero também de querer fazer alguma coisa, de se sentir impotente, de falar assim, como assim eu não tenho nada para prescrever? Eu quero prescrever qualquer coisa, mas eu quero prescrever. Que eu acho que é um pouco da nossa falácia de medicalização da vida, sabe? A gente não entende, nem a gente, nem os médicos, acho que isso vale para os pacientes também, que nem tudo precisa de uma pílula, de uma injeção. O fato de não ter medicamento específico para a Covid-19 não quer dizer que não tenha tratamento. As pessoas estão sendo tratadas. Quem precisa de tratamento, quem precisa ser hospitalizado, está recebendo tratamento no hospital. Está recebendo medicamentos de suporte, corticoides, anticoagulantes, oxigênio, ventilação mecânica quando necessário, fisioterapia. Então, não é que essas pessoas estão jogadas à própria sorte, mas o nosso hábito de medicalizar a vida, a gente quer um remedinho para tudo, a gente quer uma pílula para tudo. E eu acho que daí a cloroquina acaba encaixando nessa narrativa, tanto do paciente que quer receber um medicamento, quanto do médico que quer prescrever alguma coisa, ele não quer se sentir tão impotente, ele quer ter alguma coisa para dar para o paciente. E daí eu acho que o médico cai na falácia do, que mal vai fazer? Se não faz bem, também mal não faz, então vou prescrever. E aí é que está o erro. Eu acho que esse é o erro mais perigoso, porque não é balinha de açúcar, né? Então pode fazer mal. Pode fazer mal por interação medicamentosa que a gente não conhece com outros medicamentos que o paciente vai tomar. Pode fazer mal por interação com essa doença, que é uma doença viral, e no caso do antimalárico, ele é um antimalárico, ele foi testado para malária e não para viroses, e a gente não sabe o que essa interação pode causar. Pode fazer mal por causa de um uso prolongado, porque normalmente não se faz esse uso, por exemplo, para tratamento de malária, pode fazer mal por um erro de dosagem. Então, essa coisa do não vai fazer mal, a gente não sabe. A gente não tem como garantir que algo que nunca foi testado para essa doença é seguro para essa doença. Foi testado para outras doenças. Então, eu acho que daí o médico, nessa ânsia de prescrever qualquer coisa e de achar que qualquer coisa é melhor do que nada, porque mal não vai fazer, aí ele prescreve. Então, mas isso assim, isso é uma interpretação pessoal minha da situação. Não vi nenhum estudo sobre isso, né? Eu acho que é assim, é a gente batendo papo aqui pensando o que poderia ser. Para mim, chega até numa situação que parece até mais grave quando você vê um tanto dos médicos fazendo isso, eles próprios profiláticos, né? Sim. Não tenho problema nenhum, eu já estou tomando faz 15 dias, né? Por aí vai. Pois é. O Rodrigo Lambert, ele pergunta se você tem conhecimento de algum estudo que associa aí o número básico de reprodução, R0, RT, chame como quiser, com temperatura, e se sim, se você pode compartilhar alguma coisa conosco. Com temperatura, não. Esse vírus realmente parece não se importar nem um pouquinho se está frio ou calor. Né? O que a gente sabe para outros vírus respiratórios não é nem que a temperatura afeta o vírus em si, ela afeta a taxa de transmissão por causa do comportamento das pessoas. No inverno, em geral, a gente tem mais transmissão de vírus respiratórios, de gripe, de influenza, dos próprios coronavírus de resfriado, porque as pessoas ficam mais tempo em locais fechados, aglomerados, juntinhas, e ficam menos ao ar livre. E também porque o frio irrita as mucosas nasais. Então, quando irrita, o nariz escorre e esse ambiente fica mais propício para ser colonizado por infecções, por vírus e também por bactérias. Mas, enfim, fica um ambiente mais propício para a entrada de vírus. Então, é muito mais uma mudança de comportamento que vai aumentar a taxa de transmissão do que uma característica fisiológica do vírus. Né? Ele suporta bem o frio, isso sim. Né? Ele não liga para o frio, ele continua se replicando, ele continua estável, isso não tem problema para ele. Mas a transmissão é muito mais por causa do comportamento das pessoas que ficam muito próximas em ambientes fechados e pelo comportamento da mucosa do que por características do vírus em si. Perfeito.
Eu acho que é isso, Natália. Eu não vejo mais nenhum encaminhamento de pergunta. Eu agradeço imensamente a sua participação hoje. É excelente, como sempre. Daqui a pouco eu compartilho a sua segunda fotografia do dia em fotos de Natália falando da cloroquina. Verdade. Mas é isso, eu agradeço imensamente e agora a gente vai se preparar para passar a palavra para o Alexandre. Obrigado. Viu? Obrigada a você, Benilton, foi um prazer. Prazer é nosso, com certeza. Alexandre, eu acho que eu já passei os poderes de compartilhamento para você, caso você vá compartilhar alguma coisa, e a palavra está contigo. Muito obrigado por aceitar, muito obrigado pela participação. Ótimo. Eu que agradeço. Eu estou compartilhando aqui, está aparecendo? Está aparecendo sem ser tela cheia. Tá, vou colocar aqui a tela cheia. Isso, fechou. Então tá, ótimo. Então, obrigado novamente pelo... Tá, acho que depois eu arrumo isso aqui. Então, obrigado novamente pelo convite. É um prazer vir aqui falar com vocês um pouco sobre as pesquisas que temos em desenvolvimento. Então, meu nome é Alexandre, eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, na área de Machine Learning, né? Machine Learning aplicada à saúde. Tá? Então, eu vou dar um pouco contexto de Machine Learning. Eu acho que muitos de vocês já conhecem. Tá? Uma grande alegria aí na minha vida ultimamente, que quando eu dava essas palestras lá em 2016, a minha palestra sobre Machine Learning era 90% explicando o que é Machine Learning, né? E agora caiu tanto que eu tenho agora um slide só de apresentação de Machine Learning. Então parece coisa pequena, mas para a gente que cresceu nas trincheiras aí de Machine Learning, é uma grande conquista esse fato, né? De que hoje a maioria das pessoas, quando eu vou fazer uma palestra, seja em congresso médico, da área da saúde em geral, e obviamente na área de estatística, as pessoas em geral já sabem o que é inteligência artificial, o que é machine learning, mas eu vou fazer uma breve introdução só para situar todo mundo. Então, o que seria machine learning? Machine learning hoje é a área que basicamente domina a inteligência artificial, né? Então, é praticamente um sinônimo hoje de inteligência artificial. E qual é a ideia por trás de machine learning? São algoritmos que aprendem decisões inteligentes a partir de exemplos. Tá? Então, eles aprendem as regras para tomar decisões inteligentes a partir de exemplos passados e vêm novos dados e nós confirmamos, né, checamos se aquelas regras que o algoritmo aprendeu lá atrás para tomar uma decisão inteligente funcionam em dados que ele nunca viu. Tá? Então, por exemplo, o algoritmo ele aprende a diagnosticar câncer de mama, por exemplo. Aí a gente mostra que ele, de fato, aprendeu ali nos dados que ele tinha. Aí a gente traz a Dona Maria, né? Mostra a imagem do raio-x da Dona Maria, da tomografia da Dona Maria, etc. E a gente quer que ele acerte a Dona Maria. Tá? Eu dei um exemplo de imagem, a gente não trabalha com imagem no laboratório, a gente trabalha com o que a gente chama de dados estruturados, né? Que são grande parte, a grande maioria dos dados da área da saúde. Tá? Então, nós somos um laboratório que sempre trabalhou em análise de dados, né? Aí, com a chegada de machine learning, obviamente, entramos de cabeça. E dentro da área da saúde, né, a maior parte dos dados são estruturados. Né? A gente tem uma tendência muito grande em machine learning de focar bastante em imagem e texto. Né? E por que isso? Porque a área de machine learning vem da ciência da computação. Né? Que, historicamente, os grandes desafios da ciência da computação sempre foram distinguir, por exemplo, uma cara humana de uma cara de um cachorro. Né? O computador tem muita dificuldade nisso, historicamente, né? Hoje já não. Fazer uma tradução, por exemplo. Né? Então, imagem e texto, grandes desafios históricos da área da computação. E aí o pessoal vem de machine learning para a saúde e traz, né, essa questão da imagem e do texto, são importantes na área da saúde, né? Mas, como eu falei, a gente tem uma falta de gente fazendo machine learning para a maioria dos dados que são coletados na saúde, que são dados estruturados, tá? Que são, por exemplo, resultados de exame de sangue, resultados de sintomas dos pacientes, resultados de sinais vitais, informações demográficas do paciente. Então, tudo isso você consegue colocar numa tabela e a grande maioria dos dados que são coletados, principalmente no Brasil, principalmente nas clínicas,
são, em geral, grande parte dados estruturados. Então, a gente trabalha com essa questão dos dados estruturados para tomar decisões inteligentes. Então, a gente trabalha com aprendizado supervisionado, tá? No sentido que a gente tem uma resposta certa que a gente quer acertar. Tá? Então, existe uma resposta certa. A dona Maria, né, ela vai ter ou não vai ter câncer de mama. Tá? O seu João, ele vai ter um infarto ou não vai ter um infarto daqui a um ano. Tá? Então, existe uma resposta certa que a gente quer que o algoritmo aprenda e que ele acerte. Tá? O seu Joaquim, ele vai ser internado, reinternado ou não se eu der alta para ele. Tá? Então, tudo isso são problemas aí de aprendizado que a gente chama de aprendizado supervisionado. A gente quer acertar, né, em geral, uma coisa que vai acontecer com essa pessoa ou que está acontecendo com ela hoje. Tá? E a beleza de machine learning, então, para quem é historicamente da área da estatística, né, que sempre trabalhou com análise de dados, então eu sou economista de formação, então eu sempre trabalhei com análise de dados, mas a gente trabalhava no que a gente chama de estatística inferencial, né, que a maioria das pessoas, 99% da ciência, hoje ainda trabalha com estatística inferencial. Eu acho que em breve vai ser 50-50, né? 50% das pessoas de ciência vão trabalhar com inferência e 50% com predição, com machine learning. Tá? Mas hoje ainda a grande maioria das pessoas trabalha com inferência. Essa transição tá ocorrendo. Tá? A inferência não vai deixar de existir, a inferência é muito importante. Tá? Mas tem essa grande área aí que agora a gente tem os algoritmos necessários e a capacidade computacional para realizar predição. Tá? Então, com essas duas áreas vão dominar a ciência aí nos próximos anos. Tá? E existe uma demanda muito grande, depois eu falo um pouco mais sobre isso, de profissionais da área de machine learning. Tá? Então, historicamente, o que seria pesquisa de inferência? Né? Você quer ver, na área da saúde, você quer ver a associação entre fumar e doença cardiovascular. Tá? Você quer ver se fumar está associado a ter um infarto daqui a 5 anos. Indiretamente, você quer ver se fumar causa um infarto daqui a 5 anos. Tá? Isso é a área de inferência. Como eu falei, ainda 99% das pesquisas do mundo são inferência. Tá? Em breve, 50%, mas ainda 99% são inferência com essa questão histórica. Tá? Uma questão diferente é a dona Mariana, que chegou no meu hospital. Está faltando um nome para mim. A dona Mariana, que chegou no meu hospital, que fuma, que tem câncer, que é sedentária, que todas as características dela que o hospital coleta, como eu falei, grande maioria dados estruturados, né? O hospital coleta todas as informações da dona Mariana. Eu quero saber se ela vai ter um evento cardiovascular no próximo ano. Qual é a probabilidade dela ter um evento cardiovascular? Bom, eu não estou interessado, né, em falar que isso está associado com aquilo. É uma pergunta diferente. Tá? Parece parecida, mas envolve tudo, né? Acaba mudando tudo. Né? Então, eu quero saber se a dona Mariana vai ter um infarto daqui a um ano. Isso é um problema de predição. Isso é um problema de machine learning. Tá? Nessa área que a gente chama de aprendizado supervisional. Tá? Então, a dona Mariana, ela vai ter ou não vai ter um infarto daqui a um ano, daqui a 5 anos. Tá? Então, essa resposta existe, ou vai existir. Eu quero que o meu algoritmo acerte. Tá? Eu quero que quando ele fale que ela tem uma alta probabilidade, de fato, ela tenha um infarto. Tá? E qual que é a beleza? Né? O que muda nesse pequeno detalhe que eu falei, que a gente não está interessado em saber a associação de fatores? Isso libera a gente. Libera a gente para modelar a real complexidade do mundo. A partir do momento que eu não preciso dar uma justificativa simplista para o que está acontecendo, eu fico livre para modelar a complexidade do mundo. E não existe uma área no mundo mais complexa do que a área da saúde, que envolve tantos fatores, né? Tantos fatores genéticos, socioeconômicos, demográficos, presença de fatores de risco, ambientais, que interagem de uma forma complexa, levando a que a dona Mariana tenha um infarto daqui a um ano. E essa modelagem é para isso exatamente que machine learning funciona tão bem. Tá? Então, a partir do momento que eu não preciso dar uma justificativa simplista, até infantil em muitos casos, né, de eu falar que a dona Mariana vai ter um infarto porque ela é sedentária, não é por causa disso. Tá? Ela pode deixar de ser sedentária e ainda assim vai ter um infarto. Por quê? Porque existe, como eu falei, uma interação complexa de fatores aí. Tá? Porque às vezes o fato dela deixar de ser sedentária, opa, mas ela ainda é tabagista. Opa, mas ela ainda se alimenta mal, ela ainda é obesa. Tá? Então, assim, essa noção
simplista, né? A gente não liga muito na área de machine learning. Obviamente, a gente consegue explicar os algoritmos. Tá? Isso é uma noção errada que as pessoas têm, né? Que é uma caixa preta, que parece que é magia. Não, não é nada disso. Tá? Eles têm regras, os algoritmos. A gente consegue tirar a informação deles no fim também para falar o que eles estão olhando, por que eles tomaram essa decisão. Tá? Então, isso aí são críticas aí, clichês que infelizmente aparecem aí na área de machine learning. Mas, obviamente, a gente consegue dar uma explicação, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é saber se a dona Mariana vai ter infarto, vai ter câncer, vai ser reinternada, o que você quiser para dizer sobre ela. Tá? E daí, o que muda da gente, dados estruturados, é que a gente não tem um super algoritmo. Né? Um algoritmo que funcione para tudo. Tá? Ou para quase tudo. Né? Que, em geral, o pessoal de imagem tem as redes convolucionais. Obviamente, né, existem vários tipos ali, várias diferenças ali, mas, em geral, segue o mesmo padrão de redes profundas. O pessoal de texto, né, hoje trabalha muito com transporters, né, que também é uma rede neural profunda. Tá? Na área de dados estruturados, redes neurais profundas não funcionam bem. Tá? Elas têm uma tendência muito grande ao sobreajuste. Então, o que a gente usa outros algoritmos, né, na nossa experiência e na experiência de muitos laboratórios aí no mundo, em geral, algoritmos de árvore funcionam muito bem. Não a árvore simples, a árvore de decisão ela é horrível, mas os ensembles dela, tá? Junções de várias árvores, segundo vários critérios. Esses, em geral, são os melhores algoritmos, mas a gente não tem um algoritmo só, a gente tem que testar vários. Tá? Então, traz essas mudanças aí, a área de dados estruturados para análise de dados. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o nosso laboratório, que é o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. E apesar de toda a crise da ciência, né, a gente tem a sorte de ter o apoio da FAPESP, do CNPq, da Fundação Lehman e da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Então, que tipo de pesquisa a gente tem feito aí nos últimos anos? Então, um exemplo foi desse artigo que saiu no Epidemiology, que é uma das revistas mais importantes aí da nossa área de análise de dados em saúde, onde usamos machine learning para identificar boas práticas de políticas públicas de saúde no Brasil. Então, o que é muito difícil, né, por causa das nossas desigualdades, né, e fizemos várias técnicas ali e conseguimos, de certa forma, apontar o que tem funcionado no Brasil para melhorar a expectativa de vida. Também, uma aluna de doutorado tem um artigo recente que na verdade, é um tutorial de Machine Learning em Saúde, né, o primeiro tutorial em português de Machine Learning em Saúde, que ela usa dados reais de predição de óbito em idosos em São Paulo. Tá? Temos um artigo também que saiu esse ano sobre cuidados paliativos. Conseguimos desenvolver algoritmos para indicar qual é o risco do paciente em fase terminal e quantos dias de qualidade de vida, quantos dias de qualidade de vida pacientes em fase terminal têm pela frente. Tá? Para que isso? Para auxiliar em decisões sobre cuidados paliativos, né? Essa reflexão de que será que o paciente quer ficar lá recebendo intervenções agressivas, sofrendo dor, ou será que nos últimos dias de vida ele não prefere controlar a qualidade, melhorar a qualidade de vida, controlar a dor, diminuir a intensidade de tratamento, etc. Tá, mas para isso você precisa ter uma boa predição. Você não quer interromper um tratamento que vai fazer o paciente vai viver muito com qualidade. Tá? Então a gente fez essa predição, foi uma demanda aí. Falando nisso, Fernando Zampieri e Alexandre Cavalcante acabaram de publicar hoje, 5 minutos antes de eu entrar aqui nessa apresentação, publicaram no New England Journal of Medicine, que é a principal revista aí da área da saúde, sobre a cloroquina, né, que vocês mencionaram aí na apresentação anterior, a Natália, o Benilton, que de fato coloca de uma vez por todas a última pá de cal aí na cloroquina. Tá? Então, eles são ótimos aí, fizeram parte desse nosso artigo. E, na verdade, foi uma sugestão deles, no sentido de que eles estavam querendo iniciar cuidados paliativos, mas não tinham uma boa predição. Tá? Eles não queriam, ou seja, eles não queriam diminuir a intensidade de tratamento, né, de um tratamento que vai levar a pessoa a viver muito, certo? E aí também, recomendo também, esse aqui já é mais profundo do que o artigo, né, em um tutorial, que é um capítulo de livro do pós-doc do meu laboratório. Também aí entra já bastante questões técnicas aí de machine learning aplicadas à área da saúde. Então, está disponível gratuitamente online. Então,
Vamos falar um pouco sobre machine learning para COVID-19, né? Por que a gente precisa de machine learning para COVID? Por que a gente está fazendo essas pesquisas? Para duas grandes áreas. Em primeiro lugar, diagnóstico. Então, o padrão ouro de diagnóstico de RT-PCR, de COVID é o RT-PCR, que é um exame genético que tem levado, em muitos lugares, vários dias, né? A gente tem até relatos de semana, né? De ter levado uma semana para sair o resultado se essa pessoa tem ou não tem COVID-19. Tá? E qual que é o problema disso? Nesse espaço de dias, né, ou até uma semana, o médico precisa tomar decisões. Tá? Ele precisa decidir se esse paciente vai ser isolado, ele precisa decidir sobre medidas preventivas, tá? E ele não tem essa informação. Tá? Então, qual que é a nossa ideia nessa pesquisa, nesse tipo de pesquisa? É rapidamente, com variáveis rapidamente coletadas pelo hospital e disponibilizadas para os médicos, se a gente consegue dar um risco desse paciente de fato ter Covid. Tá? E a gente usou só variáveis, né? Eu vou explicar um pouco. A gente tem usado só variáveis coletadas assim bem rapidamente pelo hospital e de praxe pelo hospital. Seria sexo, idade e resultado do exame de sangue, do hemograma, tá? Que saem aí em menos que uma hora. Tá? Então, se o médico tiver essa informação, né, ele consegue tomar essas decisões. Por exemplo, esse paciente, o senhor Manuel, que chegou aqui com as características, o algoritmo falar para ele em uma hora, né, depois que chegar o exame de sangue, o hemograma, falar para o médico, o senhor Manuel aqui tem o risco de ter COVID de 93%, por exemplo. Tá? Em vez de ser outra coisa. E para prognóstico. Tá? Então, COVID-19 ainda é uma doença nova, que não se sabe muito bem avaliar o risco de evolução grave desse paciente. Tá? E a gente tem mostrado que os algoritmos conseguem aprender rapidamente. Né? Conseguem aprender o quê? O risco desse paciente eventualmente precisar de ventilação mecânica, de ser internado em UTI e de eventualmente a óbito. Tá? Então, dadas as características, de novo, essas características, o paciente chega no hospital. A gente consegue falar, esse paciente com as características aqui, ele tem um risco de 92% de óbito na próxima semana. Ou seja, é um paciente grave. Né? A nossa ideia é que isso mude o atendimento, né? Que seja um atendimento mais detalhado, aí, mais intenso para o paciente que evite esses óbitos de acontecer. Tá? Então, a gente, logo no início da pandemia, a gente tem algumas parcerias com o Einstein aqui em São Paulo, e a gente obteve esses dados, né? A gente fez essa pesquisa com eles, e eles foram o primeiro hospital a ter casos de Covid, muitos casos de Covid, né? A gente lembra de qual a característica aí da chegada de Covid no Brasil. Né? Em geral, turistas brasileiros estavam na Europa e voltaram, em geral, para São Paulo, muitos deles para São Paulo. E aí nós conseguimos esses dados, o Einstein foi um dos primeiros a ter muitos casos, né? E conseguimos os dados dos primeiros 235 pacientes do Einstein, tá? Que fizeram a RT-PCR. E utilizamos como preditora sexo, idade e hemograma, e fomos o primeiro grupo no mundo a descobrir que só com esses dados, a gente já consegue uma boa predição do risco desse paciente ter de fato Covid. Então, uma área abaixo da curva é 0,85, uma sensibilidade 0,68 e especificidade 0,85. E desde então, vários outros grupos fizeram essa análise em vários outros países e têm confirmado esses nossos resultados. Tá? O interessante é que mesmo com poucos pacientes, a gente teve uma boa calibração, tá? No sentido de que quando o algoritmo fala que a probabilidade é alta, né? Nesse caso a gente testou alguns algoritmos, o melhor foi o Support Vector Machines. Tá? Em geral, não costuma ser um dos melhores, mas para esse caso ele foi o melhor. Daí, de novo, a importância da gente testar vários algoritmos para dados estruturados. Quando ele falava que essas pessoas tinham 90% de probabilidade de fato ter Covid, a gente checava e entre essas pessoas que ele falava, cerca de 90% delas, de fato, tinha Covid. Quando ele falava que o risco era médio, por exemplo, 50%, a gente ia lá checava e cerca de 50% dessas pessoas, de fato, tinham Covid. Quando ele falava que era baixo, 15%, a gente ia lá e checava e cerca de 15% de fato tinha Covid. Então, ele tem
o que a gente chama de uma boa calibração. Tá? Ele não acerta apenas o sim ou não, tá? O que é muito importante para aplicações futuras de machine learning na área da saúde é acertar a probabilidade. É muito mais forte para o médico, a gente fala para o médico, ó, 96%, né? Desde que acerte, obviamente, do que falar sim, né? Isso daí já dá uma força para a tomada de decisão por parte dos médicos. A gente mostra que aqui mesmo com pouquíssimos pacientes, ele acerta. Isso aqui são dados de resultados de teste, tá? Dados que o algoritmo nunca viu antes. Tá? Isso é muito importante em machine learning. Tá? Então a gente sempre testa a qualidade dos algoritmos em dados novos, que o algoritmo nunca viu. Tá? Então os dados do seu João que ele nunca viu na vida, quero que ele acerte o seu João. Tá? Os dados lá da Dona Maria, que ele já aprendeu as regras com a Dona Maria e outras pessoas ali, isso aí não importa para a gente nem reporta esses dados. Totalmente irrelevante em machine learning. Tá? Esses dados aí de que ele usou para aprender as regras. A gente quer futuro. Machine learning é uma área prática. A gente quer colocar os algoritmos na prática. Então, a gente quer saber como eles vão funcionar na prática clínica. Tá? E aí, então, tudo isso gerou, né, essa nossa rede, que é a rede Yakov-BR, a inteligência artificial para a Covid-19 no Brasil, onde formamos uma rede aí de várias universidades aí no Brasil inteiro. E tivemos a sorte, recentemente, de conseguir o financiamento CNPq, né, naquele edital de Covid, que foi o mais concorrido aí, provavelmente da história. Foram 2.200 projetos do Brasil inteiro e só 4% foram aprovados, né? A gente teve a sorte de estar entre esses 4%. Então, qual é o objetivo dessa nossa rede? Estamos fazendo uma rede de hospitais nas 5 regiões, já temos hospitais nas 5 regiões, para desenvolvimento e validação de algoritmos de inteligência artificial no Brasil. Esse é o nosso objetivo, validar inteligência artificial em várias áreas do Brasil. Tá? Saber se um algoritmo que é desenvolvido em São Paulo, será que ele funciona em Campina Grande? Será que ele funciona em Juiz de Fora? Será que ele funciona em Ipatinga? Tá? Ou será que eu preciso treinar um algoritmo que funcione em Ipatinga com dados de paciente de Ipatinga? Tá? Isso daí está totalmente em aberto hoje em machine learning. Nós não sabemos isso hoje. O quanto de generalização os algoritmos têm na área da saúde. Tá? Então, pela primeira vez, nós vamos descobrir isso. O que vai ser a chave aí nos próximos anos. Tá? Então, se eu consigo desenvolver um algoritmo em São Paulo, que a gente sabe que a gente tem boa coleta de dados, boa medida das informações dos pacientes, e ele funcionar igual em Belém, em Porto Alegre, ótimo. Tá? Mas a gente desconfia que não. Tá? A gente desconfia que a interação de fatores é diferente em São Paulo do que em Juiz de Fora, em Campina Grande, etc. Tá? Em João Pessoa. São todos os hospitais que a gente tem hospitais coletando dados para a gente. Tá? Então, isso daí vai ser a primeira vez que a gente vai descobrir isso. Tá? Vai ser um resultado bem relevante para a área da saúde. E a gente quer evitar o quê? Os mesmos problemas históricos da área da saúde. Que é o quê? Intervenções, medicamentos sendo desenvolvidos lá em Nova York, lá em Boston, e trazidos para o Brasil como se fosse tudo a mesma coisa. Tá? Isso é um problema histórico que a gente tem dentro da área da saúde. Né? Então, as características da população de Nova York são muito diferentes das características da população de Curitiba, por exemplo, de Salvador, etc. Tá? Então, a gente quer evitar esse problema aí histórico. Quantas vidas não foram perdidas já por causa disso? Tá? Então, em Machine Learning, né, é um dos objetivos do nosso laboratório, garantir que essa ingenuidade não se mantenha. Tá? Então, nós estamos aí em fase de coleta de dados, né, a fase 1, juntando novos hospitais aí para a nossa rede. Tá? Como eu falei, já temos hospitais em todas as regiões, mas estamos buscando, quanto mais diverso, melhor para nós. Tá? Nós queremos essa diversidade, para aprender essa questão da generalização da inteligência artificial, que é uma área que vai mudar o sistema de saúde no Brasil nos próximos anos. E a gente quer garantir que essa mudança venha com a melhor qualidade possível. Tá? Então, é muito importante a gente aprender isso. Para daí fazer predição de diagnóstico, fase 2, predição de prognóstico, fase 3, e terminar com o primeiro estudo clínico randomizado de inteligência artificial no Brasil. Onde a gente vai sortear alguns médicos
para receberem os resultados desses algoritmos e sortear alguns médicos para não receberem. Tá? Então, alguns médicos vão saber que, ó, esse paciente aqui na tua frente tem um risco de 94% de ir a óbito na próxima semana. E a nossa expectativa é que o médico, sabendo isso, a probabilidade desse paciente diminua e a óbito diminua. Tá? Ele sabendo do nível de gravidade desse paciente, isso mude a sua conduta clínica e diminua o risco desse paciente, eventualmente, a óbito. Tá? Então, igual como se faz com medicamentos, tudo clínico randomizado, a gente quer fazer pela primeira vez com a inteligência artificial. Tá? E temos muitos outros projetos em desenvolvimento. Então, estamos no momento com 22 hospitais, com dados coletados ou em coleta, em todas as regiões brasileiras. Estamos recrutando novos hospitais. Tá? Então, se alguém aí tiver algum contato em algum hospital, a gente traz o hospital como parceiro. Tá? Então, as pessoas do hospital vão entrar como coautores. A gente planeja já fazer muitas apresentações, educar as pessoas sobre inteligência artificial, mostrar pela primeira vez, né, muitos desses hospitais, pela primeira vez, vão ver mesmo o que é inteligência artificial, que muitos deles ouvem falar da mídia, mas nunca viram no dia a dia o que significa inteligência artificial. Tá? Além de trazer esses hospitais para a nossa rede, gerar essa divulgação tecnológica aí do hospital. Então, e o trabalho que a gente dá é bem pequeno, tá? Extremamente pequeno, por quê? Porque a gente só precisa de uma única coleta, a gente não muda a conduta do hospital, não pede para mudar nada. Tá? Então, a gente só precisa que o hospital nos passe, né? Obviamente, depois da gente passar no comitê de ética, a gente já passou aqui na Faculdade de Saúde Pública, façam uma coleta desses dados e nos passem. É tudo que a gente precisa para desenvolver esses algoritmos, né? Até esses protocolos diferentes dos hospitais são ótimos para nós. Esse hospital não coletou essa variável, aquele não coletou aquela, ótimo. A gente quer saber o quanto a gente consegue colocar de fato esses algoritmos na realidade do Brasil, de cada hospital do Brasil. Tá? Então, se alguém tiver algum contato em hospitais aí, de alguém que tem interesse, de fato a gente traz pouquíssimo trabalho e eu acho que o benefício vai ser bem grande. Em termos de conhecimento que a gente vai gerar para a área de machine learning no Brasil. Então, se alguém tem interesse aí na área de machine learning, então eu dou o meu curso presencial na Faculdade de Saúde Pública da USP, curso de verão, que esse ano provavelmente não vai ter, né, por causa da situação atual, mas aí, muito provavelmente, né, se tudo der certo, no outro ano a gente tem, onde a gente, de fato, roda esses algoritmos com dados reais, faz predição, bota a mão na massa mesmo, de desenvolver algoritmos de machine learning para realizar predições em saúde. E a USP colocou no canal da USP a parte teórica do meu curso no YouTube, gratuitamente aí para todo mundo. Né? Então, se alguém tiver interesse, está disponível. Tá? Então, eu queria terminar assim falando que o nosso laboratório tem pessoas formadas em todas as áreas. Estamos sempre procurando novos alunos, aí alunos talentosos que tenham interesse na área de machine learning. A área de machine learning vai mudar profundamente o sistema de saúde no Brasil e não é uma área que vai ser substituída por outra. Isso é que é muito interessante em machine learning. Por quê? Porque nós estamos decididos, né? Nós estamos focados em tomar a melhor decisão possível. Eu não estou preso a nenhum algoritmo, a nenhuma técnica. Tá? Não me importa qual foi a técnica, tanto que novos algoritmos vão aparecendo, a gente vai incorporando. Então, se aparecer uma nova forma de tomar melhores decisões a partir de dados, a gente incorpora no dia seguinte no nosso laboratório. Tá? Então, machine learning não vai ser substituída por nenhuma área. Tá? Então, se vocês acham que vocês estão ouvindo falar muito de machine learning hoje, esperem daqui a 2 anos. Se em 2 anos vocês acharem que estão ouvindo falar muito de machine learning, esperem mais 2 anos. Tá? Então, é uma área que só vai crescer. Tá? A gente não vai acordar amanhã e, de repente, tomar decisões a partir de dados vai deixar de ser importante. Tá? Na verdade, isso vai ficando mais e mais importante à medida que a gente coleta mais dados, a capacidade computacional vai aumentando e mais pessoas entrando na área, isso vai melhorando as técnicas de machine learning, os algoritmos vão ficando melhores, tá? À medida que essa área vai crescendo. Tá? Então, aí, para quem tiver interesse, né, é uma área que eu recomendo bastante. Eu imagino que muitos alunos estejam assistindo. Né? Então, é uma área assim, que vai dominar aí a área de análise de dados nos próximos anos. Tá? E é um investimento para o resto da vida, como eu falei. Não é uma coisa que vai acabar. Tá? A gente só está interessado em uma coisa.
tomar decisões inteligentes a partir de dados. Tá? Se amanhã descobrirem que a média é a melhor forma de tomar decisão inteligente, que obviamente não é, a gente vai usar a média. Eu não estou preso a nada, 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 nada. Eu quero tomar a melhor decisão possível. Tá? Então, só para dar uma confiança aí para vocês de que não é tempo perdido. Tá? Muito pelo contrário. Né? Você aprender machine learning, acho que é um dos melhores investimentos aí que você pode fazer hoje. Porque tem uma área que tem bastante impacto social, é uma área prática, com impacto social, real, no dia a dia. É uma área que paga muito bem, né? Por quê? Porque os bancos, né, as grandes empresas estão vendo, né, o efeito de machine learning, estão contratando em roda, assim. É incrível a quantidade de profissionais que os bancos estão contratando de machine learning. E à medida que o banco contrata, né, isso começa a ser desleal com as outras empresas, né, e todo mundo tem que subir os salários, né, para tentar contratar esses profissionais. Né? Então, é uma área de alto impacto, bons salários, e eu recomendo bastante estar aberta para profissionais de qualquer área. Então, como eu falei, começou com a ciência da computação, tá? Mas hoje eu tenho muitos alunos médicos, fisioterapeutas, economistas, cientistas da computação, estatísticos, matemáticos, tá? Então, e o conhecimento tá todo online, tá? Então você consegue aprender, tem muitos cursos aí online. Então, assim, eu queria terminar só incentivando aí as pessoas que possam estar assistindo, que tenham algum interesse em auxiliar a tomar decisões inteligentes a partir de dados, que venham para a área de machine learning, se dedicam, que vale a pena. É uma área assim que estamos ainda dando os primeiros passos. É incrível o potencial de transformação da sociedade, das empresas, a partir de melhores decisões com dados. É isso, gente. Obrigado. Obrigado a você, Alexandre. Muito legal a sua apresentação. Eu vou começar com uma pergunta provocativa, pode ser? Sim, claro. A gente vê uma diferença aí em denominações. Então, você vai ver muito cientista da computação, por exemplo, falando eu faço machine learning. À medida que você chega no pessoal da estatística, você vê gente falando eu faço aprendizado estatístico de máquina. Você tem alguma coisa a comentar a esse respeito? É a mesma coisa. Então, eu falo machine learning em vez de aprendizado de máquina. Então, a minha regra, né, é uma coisa que eu tenho discutido. Não aprendizado de máquina, aprendizado estatístico. Tem a pegadinha do estatístico no meio. Tá, mas o que mudaria nesse caso? Que a boa parte do pessoal que faz machine learning está bastante interessado no poder preditivo, e o que você tem ali no meio é um black box. E no aprendizado estatístico, assim como você precisa dar interpretações e pesos para as variáveis que compõem aquilo dali. Então, quando você vai montar algum modelo preditivo, por exemplo, utilizando o hemograma dos seus pacientes, eventualmente alguém pode querer perguntar para você qual que é a componente do hemograma que tem o maior peso. E o que a gente tem visto, na verdade, é que para a área da ciência da computação, mais de maneira geral, assim, não se aplica a todos, a resposta seria, não, eu preciso que você me dê o hemograma completo. Ao passo que se alguém perguntar isso para você, Alexandre, provavelmente vai dizer não. Existe essa componente aqui do hemograma que é algo que é mais relevante para o meu modelo. Então, hoje a gente consegue fazer isso em qualquer tipo de algoritmo, tá? Até os mais complexos hoje a gente tem sim uma interpretação, né, que obviamente não é causalidade, da mesma forma que o modelo múltiplo mal feito não é seria 99% dos modelos múltiplos, não costumam dar uma causalidade. Então, a gente não dá uma causalidade, mas a gente consegue, de fato, explicar muito bem, né? Por exemplo, o que a gente chama de importância preditiva das variáveis, né? Feature importance, que a gente chama, né? Qual variável o algoritmo está olhando mais? Tá? Isso, com certeza, a gente consegue ver. Tá? Então, nesse sentido, eu não vejo muita diferença. Tá? Eu acho que essas áreas... Eu acho que talvez no início, né, o pessoal de machine learning falava que não importa, isso daqui de explicação não importa. Obviamente que importa, principalmente na área da saúde, principalmente para identificar preconceitos, para identificar vazamento de informação, para identificar se eu não esqueci a preditora entre
a variável que eu quero predizer entre as preditoras. Tá? Então, obviamente que importa muito a gente ter uma interpretação, né, que obviamente não é causal, não é esse o objetivo, tá? Mas se falar assim, ó, o algoritmo ele está olhando muito para essa variável, ou ele está usando muito essa variável ao longo do seu processo de modelagem. Tá? Então, eu acho que essas duas áreas hoje são bem parecidas, né? Então, hoje eu não conheço ninguém da área de machine learning que fale que não importa, né? Principalmente a área da saúde, que importa muito. Tá? Então, eu acho que essas duas áreas, elas estão convergindo bastante. Joia. Eu vou compilar duas perguntas aqui do Clécio e do Marcelo. O Clécio começa perguntando sobre como fazer cálculos de probabilidades e inferências via Support Vector Machine. E o Marcelo te pergunta como que você faz para evitar overfitting em dados estruturados. Tá, então, cada algoritmo tem as suas técnicas próprias para você tirar o feature importance dele. É isso? Peraí, deixa eu só ver aqui, eu não estou achando a pergunta. Ah, tá. Cálculos de probabilidade e inferência. Então, de probabilidade, sim, né? Todo algoritmo te dá uma probabilidade no fim das contas. A probabilidade desse paciente pertencer à classe A ou pertencer à classe B, etc. Tá? E de inferência, né, que seria o sentido feature importance, né, a importância das variáveis também. A gente tem várias técnicas aí que a gente consegue utilizar em vários modelos e algumas técnicas específicas de cada modelo para você ir, como se torturando assim o modelo, assim, no sentido de você tem que me contar o que você está fazendo de alguma forma. Né? Então existem várias estratégias aí para você ir tirando essa informação, que não é o objetivo do modelo. O modelo quer acertar só, tá? Mas você tem várias técnicas ali que vão desde a mais intuitiva, eu acho que é pegar cada variável e bagunçar ela e ver como a tua predição muda. Por quê? Porque se a tua predição muda muito, o algoritmo está usando muito essa variável. Tá? Se ela começa a piorar muito a tua predição, o algoritmo está usando muito essa variável. Tá? E quando você baralha essa variável e nada acontece com a tua predição, o algoritmo simplesmente ignorou. Tá? Então, existe isso, né, que eu acho que é bastante intuitivo, até umas outras que são um pouco mais complexas. Tá? E a tua outra pergunta, do overfitting, ótima pergunta. Então, a gente evita o overfitting com hiperparâmetros. Tá? O que seria hiperparâmetros? São essas tentativas de, em geral, tornar o algoritmo menos complexo do que ele gostaria de ser. Tá? O algoritmo só entende uma coisa, que é acertar. E aí você gera uma tendência para o algoritmo decorar os teus dados. Porque ele acerta bastante com os dados que ele tem hoje. Mas ele não vai generalizar bem no futuro. Tá? Por quê? Porque às vezes você tem um paciente, né? Você quer o quê? Que o algoritmo ele acerte padrões gerais nos dados, que ele aprenda os padrões gerais nos dados. Não que fique decorando que uma pessoa de 39 anos, que é obesa, sedentária, que se chama Maria, né? Obviamente a gente não usa essa variável Maria, mas que se alimenta de batata frita no almoço e não sei o que, ela vai morrer em 20 anos. Mas porque ele decorou, ele não entendeu o que está acontecendo. Ele decorou a Dona Maria ali, as características dela. Então, você tem esse problema de overfitting, que a gente chama, né? Algoritmos que vão decorando os dados em vez de aprender padrões gerais dos dados. Então, o que a gente faz com o algoritmo? A gente faz uma sacanagem com o algoritmo. E a gente torna a vida dele mais difícil. Né? A gente fala para ele, ó, em vez de... Eu sei que você quer usar 1000 árvores aqui para fazer esse algoritmo. Não pode usar 1000. Se vira com 50 árvores. Aí ele faz o quê? Ele não consegue mais decorar os dados. Ele tem que aprender padrões gerais nos dados. Tá? A gente impede ele de fazer o que ele quer, que é decorar. Então, isso são os hiperparâmetros, que a gente vai ajustando, entre aspas, manualmente, ou quase que manualmente, nos dados do treino, normalmente com validação cruzada. Tá? Se a gente não tiver muitos dados, ou fazer uma validação em um treino mesmo. Tá? Mas muitas vezes a gente faz validação cruzada, ajusta isso, né? A gente vê quantas árvores, nesse exemplo, né? A gente deixa o algoritmo usar, a gente descobre que ele funciona muito bem, sei lá, com 100 árvores. Tá? E a gente vai lá e treina, então, ok, fechou 100 árvores. Então, vamos lá, existem outros hiperparâmetros, né, para as árvores. Então, vamos lá, então, você pode usar 100 árvores, você precisa usar essa entropia, você precisa tomar essa decisão a partir de 5 folhas. Então, a gente vai colocando essas regras e fala, ó, você tem que se virar com isso. Ele aprende ali. Aí ele aprendeu, fechou o algoritmo, aprendeu, vamos trazer novos dados do futuro. Sem mudar mais ele, não pode mais mudar ele. E vamos ver se essa regra que ele aprendeu lá atrás generaliza bem. Ótimo. Tá? Então é assim que a gente evita o overfit. A Lana me perguntou aqui, mas era encaminhada para você, se você pode indicar software ou recomendação de software que vocês utilizem para machine learning em geral e para as predições. Ótimo, a gente usa o Python, né? A gente usava R até o ano passado, mas
para a área de machine learning, assim, o Python é muito mais avançado, né? Por quê? Porque exatamente essa questão que é uma área que começou na ciência da computação, né? E o Python é uma linguagem mais geral, né? A gente consegue fazer mais coisas no Python. Então, o pessoal de programação usa muito Python, e aí, quando foram para machine learning, acabaram desenvolvendo o Python. Então, hoje o Python é a grande linguagem aí que a gente tem na área de machine learning. Tá? Então, hoje a gente usa o Python, e dentro do Python a gente usa o scikit-learn, o Keras, né? As bibliotecas aí de machine learning. Tá? Então, para aprender machine learning, hoje eu recomendo, dá para fazer muita coisa no R. Tá? Como eu falei, até o ano passado a gente fazia tudo no R, no nosso laboratório. Por quê? Porque era da saúde, é uma área de R, né? A grande maioria das pessoas usam R na área da saúde, principalmente os jovens, né? Mas para a área de machine learning especificamente, as coisas aparecem e chegam mais rápido no Python. Tá? Os novos algoritmos chegam mais rápido, as novas técnicas chegam mais rápido no Python. Posso provocar de novo? Sim, lógico. O que você acha, o que vocês identificaram, talvez, que você resolve no Python, mas não resolve no R? Então, muitas coisas novas, né? Muitas técnicas novas, essa questão de explicação de algoritmo, tá? Por ser uma área muito nova, né? As pessoas vão desenvolvendo as novas técnicas, publicam um pré-print e colocam uma biblioteca, que normalmente é no Python. Tá? Então, alguém vai ter que ir lá, pegar essa biblioteca do Python e transformar para o R, né? Ou fazer essa interface de alguma forma. Né? Obviamente, a gente consegue fazer essa interface. Tá? Mas por causa disso tudo, né? A gente acabou optando pelo Python, mas o R, eu sou professor de R na faculdade. Tá? Então, não tenho nada contra o R, muito pelo contrário. Mas no nosso laboratório agora a gente está usando o Python. Exatamente por isso, por causa que as novidades chegam mais rápido no Python. Sim, sim. De machine. O Wienerberg, ele pergunta, vai ser um pouquinho longa, então vou tentar digerir um pouco. Muito tem se falado que o isolamento causará um aumento no número de mortes por câncer nos próximos meses por causa do abandono de tratamento. Contudo, a grande maioria dos cânceres são fatores de risco para a COVID. Assim, suponha que o objetivo seja prever a probabilidade de um indivíduo diagnosticado com câncer agora no início de 2020 morrer até o final de 2020 por qualquer causa. Como estimar isso utilizando machine learning, se é possível? Então, essa é um grande desafio que a gente estava tendo no início da chegada de Covid também, que é o quê? Você tem uma novidade que você não tem dados, né? E aí as pessoas, na hora que chegou o Covid, as pessoas ficavam falando, onde está a tal inteligência artificial que resolve tudo, né? Onde é que ela está no Covid? Agora o Covid aqui explodindo, por que vocês não estão resolvendo tudo o Covid? A resposta, obviamente, a inteligência artificial não resolve tudo, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque não tinha dados. Tá? Então era uma doença nova, não tinha dados para o algoritmo aprender, o algoritmo precisa aprender com os dados para ir depois tomando decisões inteligentes. Tá? Então acho que essa questão, de fato, é um risco mesmo, né, no sentido de que as pessoas não estão procurando o hospital para tratamento, né? Então às vezes já tem uma doença, elas estão ficando em casa, tá? E aí você gera um risco da pessoa começar a ter outras doenças. Mas se bem que a curto prazo, né, é uma área interessante até isso, a curto prazo, poucas coisas diminuem tanto a mortalidade do que uma greve de médico. Não sei se vocês sabiam dessa. Por quê? Porque muitas cirurgias, né, muitos procedimentos são feitos não necessariamente urgentes. Né? E, obviamente, alguns desses acabam tendo algumas complicações. Tá? Então, a médio prazo, né, é até bom assim, essa diminuição, assim, principalmente dessas coisas exageradas, a curto prazo. Né? Mas a médio e longo prazo, com certeza não. A gente vai começar a ter o efeito de fato, né, como você mencionou, até o fim de 2020, a gente com certeza vai ter esse impacto, mas a gente não conseguiria predizer isso, porque a gente não tem esse dado, né, do tipo que, paciente com câncer que não vai no hospital, porque tem medo de pegar Covid, qual é o risco dele ir a óbito, a gente ainda não tem esse dado, talvez só no fim a gente consiga, talvez, aprender para uma próxima pandemia, alguma coisa assim, então talvez no fim, quando a gente acalmar, né, a questão do Covid e ter acesso a esses dados, né, daí a gente vai conseguir saber se o algoritmo consegue aprender ou não e preparar para o próximo problema parecido. Mas como a gente ainda não tem dado, fica difícil fazer essa pesquisa específica, mas é bem interessante mesmo, né? O que
que vai mudar no tratamento à medida que a pessoa não consegue ir no hospital, ou não quer ir no hospital porque tem medo de ser infectado. Uhum. Eu fico olhando essa questão da Covid hoje, mas agora num cenário mais genérico, não necessariamente no óbito aí. E aí, um entendimento, melhor, uma coisa que eu vejo muito claramente é que a gente está aprendendo à medida que o tempo vai evoluindo, né? Mas é meio naquela sensação de que você está rodando ali com o pneu furado, tentando trocar o pneu, mas sem parar o carro, esse tipo de coisa, né? E estando Joga no dentro desse... precipício e depois tenta abrir o paraquedas, né? Isso. E aí, dentro desse contexto, me parece que as coisas mais de reinforcement learning e tudo mais pareceriam ser adequadas para essa situação. Vocês têm feito alguma coisa nessa direção hoje em dia ou ainda não? Perfeito. Ótima pergunta. Eu acho também que reinforcement learning é o futuro da área da saúde, né? Então, a ideia de aprendizado por reforço, né, é o algoritmo aprendendo via benefícios e punições, né? É como se fosse um joguinho de Mario, né, por exemplo. Né? O Mario vai lá pulando, aí morre com a tartaruga, ele aprende, ele toma uma punição, né? O algoritmo toma uma punição, ele aprende que tem que pular a tartaruga. Né? E boa parte do atendimento médico, atendimento clínico, é uma coisa meio que assim, né? No sentido que o paciente vai lá, se livra disso, mas espera aí, vem aí um buraco agora. Né, ele tem que pular de novo. Então, dependendo de onde você está, né, de qual é o teu percurso, né, o caminho, as decisões mais corretas são um pouco diferentes. Né? Então, essa questão de aprendizado por reforço, eu acho que é o futuro da área da saúde, mas a gente tem uma questão, que é que a gente precisa de muitos exemplos, precisa de muitos dados para aprendizado por reforço. É por isso que, em geral, o que funciona melhor são para jogos, que você consegue fazer o algoritmo jogar um monte de vezes esses jogos, ele vai aprender, ele tem que pular a tartaruga porque ele morreu 20 vezes na tartaruga. Tá? Então, ele tem um exemplo exatamente disso. Ele pulou aqui atrás, quer dizer que ele vai morrer aqui. Né? Ele aprende 20 vezes pulando, ele vai, não, peraí, tem que fazer outra coisa, e ele vai aprendendo aos poucos aí a tomar essa decisão. Então, você, para um atendimento médico, você teria que ter assim, centenas de exemplos, né, de paciente que chegou com as características, recebeu esse procedimento, daí recebeu esse medicamento, daí recebeu essa intervenção, daí foi a óbito ou não foi a óbito. Então, para cada caminho, você vai ter que ter muitos exemplos. Então, eu acho também que a área de reinforcement learning aí é uma área extremamente promissora para a área da saúde, mas que hoje ainda é só uma realidade mesmo, principalmente em jogos, onde você consegue que a máquina vá jogando milhões, literalmente milhões de vezes, né? E que a gente não tem milhões de pequenos exemplos assim na área da saúde. Mas, eventualmente, a gente vai ter esses exemplos, tá? Uma coisa que está no radar do meu laboratório, eu acho que, eventualmente, a gente vai virar um laboratório de reinforcement learning, tá? Que não faz sentido agora, porque a gente ia ficar só na teoria, não ia ter um impacto direto que a gente gostaria de ter em melhorar o sistema de saúde, mas eu acho que, eventualmente, nosso laboratório caminha nessa direção, para quando a gente tiver dados, a gente focar em aprendizado por reforço. No fundo, isso meio que traz uma outra lição para a gente, que seria que se a gente tivesse, no fundo, mesmo que fosse federado, mas um sistema único ou um sistema federado de base de dados, e aí você vê, a gente bateu alguns milhões de casos já, então você já teria alguns exemplos aí para colocar no seu algoritmo, e esse futuro tão distante seria agora, né? Exatamente, é o nosso sonho. O dia que a gente tiver isso, a gente muda o sistema de saúde. Porque o interessante da área de machine learning é que é uma área de pouco custo, ao contrário do que muitas pessoas acham. Né? Então, a inteligência artificial, nossa, deve ser uma coisa caríssima. Os algoritmos estão aí disponíveis gratuitamente no R e no Python. Tá? Então, o custo é quase zero. Né? O que a gente tem de custo? Né? Em geral, máquinas, se a gente estiver trabalhando com muitos dados, precisa de capacidade computacional. Tá? Mas, assim, se você estiver trabalhando, às vezes, com algumas centenas, alguns milhares, um computador normal roda tranquilamente, relativamente rápido. Tá? Mas, assim, se você estiver trabalhando com milhões, aí já começa a complicar mesmo, mas precisa de uma máquina boa, também não é nenhum fim do mundo, e precisa de capital humano. Né? Precisa de ter esse profissional. Isso que é o mais difícil, eu acho, hoje. Né? Mas, assim, a gente consegue resolver isso. Né? Então, a gente tem profissionais na área, a gente tem bons computadores no nosso laboratório, o que falta são dados. Tá? O custo é baixo. Se a gente tiver dados, né, é o nosso sonho para os próximos anos, né, a gente conseguir dando alertas no caminho do paciente. Né? Então, o seu João, que foi internado aqui, recebeu esse medicamento ali, recebeu esse procedimento aqui, o algoritmo identificar e falar para o médico, olha,
dada essa trajetória do seu João aqui, ele tem um risco de 89% de ter um infarto, né, em 6 meses. Né? Aí você consegue dar esse alerta para o médico, ele consegue iniciar as medidas preventivas para evitar que o seu João tenha esse infarto. Tá? Mas a gente precisa, de fato, de dados integrados que a gente não tem hoje. Né? A gente tem dados de nascimento, dados de óbito, que são muito bons, completos, etc., mas você não sabe que a pessoa que nasceu aqui é aquela que morreu ali. Você não sabe, são independentes. Sim. Tá? Então... A Solange faz uma pergunta se vocês já pensaram em enriquecer os dados com informações textuais, tratando o problema com multivisão em termos de tipos de dados. Sim. Sim, é uma área muito interessante, né? Então, linguagem natural, né? De processamento de linguagem natural. Qual que é o problema hoje, né? Então, tem muitos grupos trabalhando com isso nos Estados Unidos, porém, na área da saúde é muito difícil. Tá? Por quê? Porque cada médico tem a sua forma de escrever, tem os seus, as suas abreviações, o médico não gosta de pontuação. É muito difícil ler um texto assim de médico, porque eles estão lá na correria, que precisa preencher, porque o paciente precisa ir embora, porque precisa não sei o quê. E aí, às vezes, preenche assim de uma forma assim que já não é mais a mão, né, o que ajuda, né, mas mesmo assim preenche para ele entender no futuro, né? E às vezes nem ele entende, né, nem os colegas entendem, quanto mais um algoritmo. Né? Mas no futuro, quem sabe, a gente tem muito interesse com isso. A gente também tem interesse em incorporar dados de imagem, a gente está com um projeto agora com a radiologia da USP, tá? Apesar da gente não trabalhar com imagem, a gente usar o laudo do algoritmo de imagem. Tá? Então, eles desenvolverem um algoritmo lá de imagem deles, né? Conseguirem um laudo, por exemplo, a probabilidade desse paciente ter COVID segundo a tomografia, 93%. Opa, vamos ver, se introduzir essa informação no nosso algoritmo, o quanto a gente tem de ganho em relação à performance que a gente tinha antes, e o quanto a imagem também tem de ganho de performance com a introdução dos dados estruturados. Tá? Então, a gente está com um projeto assim. Então, que é mais fácil incorporar dados de imagem, porque você tem uma resposta única. Dados de texto incorporar já é um pouco mais difícil, mas é com certeza uma área que a gente tem interesse. O Marcelo pergunta de possibilidades de aplicações antiéticas dos algoritmos. Muitas, imensas. Tanto que amanhã a gente tem um webinar na Faculdade de Saúde Pública da USP, é só procurar no site, sobre ética e machine learning. A gente vai falar exatamente sobre isso, né? Então, sou eu, que é mais a parte técnica, daí a gente vai ter um bioético da GV, vai ter um advogado que trabalha com bioética, vai ter uma pessoa de direitos humanos, então vai ser uma grande conversa, né? Um grande debate exatamente sobre isso. Implicações antiéticas imensas, né? Imensas, né? Que vão desde vigilância da população, né? Coisa que alguns países aí estão fazendo. Né? Você consegue identificar se o cidadão atravessou fora da faixa. Né? Existem relatos aí de países que estão monitorando a esse ponto. Né? Então, a pessoa atravessou a rua fora da faixa, ela perde ponto de bom cidadão. Tá? Então, chega assim nesse nível de vigilância graças à inteligência artificial. Tá? A gente tem também outras áreas, os próprios algoritmos. Eu costumo dizer, né, que o algoritmo em si não gera preconceito, tá? Apenas repete o preconceito dos dados. Tá? Mas todo o processo de desenvolvimento desses algoritmos tem muitas fases ali que preconceitos podem ser introduzidos, direto ou indiretamente, né, de propósito sem querer, né, que vão desde a qualidade dos dados que a gente está usando. Então, por exemplo, né, se a gente for usar um modelo preditivo para predizer qual é o risco da pessoa ser presa, né, da pessoa cometer um crime e ser presa, né, o algoritmo vai dar mais risco para pessoas negras. Né? Por quê? Porque elas são mais visadas pela polícia. Então, se um branco e um negro cometer o mesmo crime, o risco do negro ser preso é muito maior do que o do branco. Eles são mais visados, são mais parados pela polícia, mais o carro deles é mais parado. Tá? Então, eles são muito mais visados pela polícia. Então, você tem um risco do algoritmo aprender isso e perpetuar desigualdade pro resto da vida. Né? Então, manter esses problemas históricos. A gente teve outro exemplo no passado, né, da Amazon, que estava desenvolvendo algoritmos para tornar mais ágil o processo de contratação de profissionais. Mas usou o quê? Uma base de dados lá de trás. E o que tinha nessa base de dados? Homens sendo contratados e mulheres sendo rejeitadas. Né? Então, é esse o histórico da Amazon, né? O histórico do RH da Amazon era esse. O que o algoritmo fez? Aprendeu isso. Né? Ele não tem culpa, é esses os dados que ele tem para aprender. Ele foi aprendendo que
contrata-se mais homens. Então, para tornar isso mais ágil, ele ia indicando homens para serem contratados. E aí descobriram isso e pararam e estão arrumando esse algoritmo, etc. A notícia boa é que a gente consegue arrumar algoritmo. Tá? Ser humano preconceituoso a gente não consegue arrumar. Tá? Um juiz preconceituoso, um policial preconceituoso, ele vai ser preconceituoso pro resto da vida. Tá? Algoritmo a gente consegue debater como sociedade e resolver esses problemas e tornar eles da forma mais socialmente justa possível. Alexandre, eu vou tomar a liberdade de usar a sua fala aqui para dar um exemplo para o Marcelo, que eu acho que é um exemplo clássico, assim. Mas suponha que Alexandre, trabalhando com os dados de saúde dele, ele consiga montar um algoritmo que prevê o risco de óbito por infarto para qualquer indivíduo, né? E eu, Benilton, vou lá fazer um novo plano de saúde. E aí a operadora do plano de saúde, dentro do seu time, tem alguém que usa o algoritmo do Alexandre e essa pessoa vai avaliar o meu risco a priori, né, e ver lá que o Benilton tem 90% de ter óbito por infarto. E aí, por causa disso, o seguro, o plano de saúde do Benilton precisa ser muito mais caro do que o daquela pessoa que não compartilha do mesmo risco, né? Existe aí um questionamento bem grande a esse redor sobre ético, não é, mas esse é o tipo de coisa que já funciona hoje, na verdade. Funciona não só dentro de operadoras de saúde, mas com certeza algum banco público, que eu não ouso falar o nome, usa a mesma coisa, né? Experiência pessoal minha com isso, então eu posso falar com alguma justificativa, assim, mas é o mesmo cenário. Exatamente, né? Então a gente precisa proibir, né? E de fato é possível, existem muitos estudos que mostram, você consegue saber o quanto essa pessoa vai custar para o serviço de saúde. Então, por isso precisa ser proibido, né? Precisa continuar sendo proibido das empresas fazerem isso, os planos de saúde, né, os operadores de saúde fazerem isso, mas elas estão fazendo, segundo elas me contam, para colocar as pessoas, matricular as pessoas em programas de wellness. Tá? Então, eu sei que esse paciente tem um altíssimo risco de ter diabetes daqui a 2 anos. Vou colocar ela num programa de prevenção de diabetes. Tá? Então, isso eles podem fazer, isso eles têm feito. O Marcelo faz um esclarecimento que, na verdade, era sobre como evitar o uso antiético, na verdade. Se você tiver algum pensamento a esse respeito. Como evitar o uso antiético? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que só a sociedade se mobilizando e rejeitando esse tipo de uso. Eu não sei de regular isso, como é que eu faria. Né? Tanto que amanhã a gente vai ter um especialista em regulação de inteligência artificial na nossa banca, que ele é advogado e médico, e está trabalhando com inteligência artificial, né, nesse sentido, né, de como regular essa área. Então, acho que vai ser muito interessante. Eu não tenho uma resposta sobre isso, mas eu estou empolgado para ouvir o que ele tem para falar, né, de como impedir legalmente esses algoritmos antiéticos de serem utilizados. Existe importantíssimo. Eu também começo, Marcelo, o meu curso também sobre isso, né? Então, o curso do YouTube eu passo os primeiros minutos falando exatamente sobre isso, né? Então, existem muitos usos antiéticos de machine learning. A boa notícia é que existem muitas empresas usando machine learning para o bem e pagando bem também, né? Então, eu como estou falando diretamente para o aluno, né? Eu costumo usar esse argumento para o aluno, falando que, você não precisa ficar numa empresa que não está dentro dos teus padrões morais e éticos, que está utilizando o machine learning para uma coisa que você não acha que é correta. Existem muitas oportunidades de emprego aí para você utilizar machine learning em áreas que de fato vão melhorar a sociedade, que de fato vão trazer um efeito positivo para todos nós. De fato, eu também começo, eu acho ótimo que você falou isso, eu também começo o meu curso assim. E eu trabalho um pouco com a história de aprendizado dentro do ambiente de genômica, e aí tem um cenário que a gente tem começado a ver mais recorrente
para evitar ou minimizar, talvez, eu acho que é o termo mais apropriado, a discriminação baseada em perfis genômicos e tudo mais, é você realizar os seus passos de aprendizado utilizando um middleware que não te dá acesso aos dados e você tem, na verdade, acesso ou a informações que venham de um pool, né? Então você tem um combinado aí de informações que você precisa trabalhar em cima desse pool, ou num aspecto um pouco mais pesado, você faz a análise, na verdade, em cima da assinatura criptográfica de porções do conjunto de dados, né? E aí você... Uma coisa que está crescendo muito também na área da saúde é que você vai desenvolver algoritmos sem nunca receber os dados. Agora me falhou o nome. Existe uma área aprendizado, esqueci o nome do tipo de aprendizado, onde o algoritmo ele só vai sendo treinado, então o dado fica no hospital, você não precisa transferir todos os dados para o mesmo banco de dados, o dado fica no hospital, o algoritmo que vai passeando. É o algoritmo que vai sendo transferido de local para local e vai aprendendo com aqueles dados. Então, de fato, é uma área bem interessante, eu acho que é uma área do futuro aí, da área da saúde. Essa estratégia, Alexandre, é o que eu pessoalmente tenho chamado de análise federada. Foi até o que eu quis dizer lá Isso, com o banco de dados, né? Isso aí, é esse o nome. Que a gente, Federated Learning. Isso aí que tá muito a gente não ter uma base de dados, vamos dizer assim, uma base de dados que seja do Ministério da Saúde, mas ter milhões, quiçá, né? Bases de dados que são dos hospitais e dos centros de atendimento. E aí não é você receber os dados e analisar, mas você disparar o seu algoritmo para alcançar esses alvos para montar a análise. O Clécio até fez um comentário aqui sobre a história da perfilação, lá, de você pegar o risco do indivíduo de óbito por XYZ e alterar o preço do produto para ele. Se não é bem isso que a análise de crédito faz. E eu vejo da mesma maneira, Clécio. É uma visão pessoal minha. Tá? A Prianda pergunta, parece que estamos falhando em comunicar a efetividade de estratégias mais clássicas de ciência. Eu fico curiosa sobre como será com estratégias apenas mais recentemente popularizadas e sofisticadas como o machine learning. Qual que é a sua expectativa com relação à comunicação com os colegas que são os tomadores de decisão no âmbito da saúde? De fato é um grande desafio, né? Eu acho que foi uma coisa que a Natália já comentou aí na apresentação anterior, né? Que as pessoas têm muita dificuldade, de fato, de entender todos os processos da ciência, e da estatística e da análise de dados, né? Com machine learning, a gente começa já com o desafio de que as pessoas acham que a inteligência artificial é um robô, literalmente, né? Com aspecto de robô lá, que vai tomando, às vezes... Então, a gente já começa ainda mais atrás, eu acho que é a estatística, né? Mas aí a gente vai aos poucos, a gente fala que não, um conjunto de análises matemáticas, estatísticas, né? Que simplesmente aprendem regras, né? A partir de exemplos, né? E vão generalizando para o futuro. Eles aprendem a tomar decisão, que eu costumo falar, né? Que é parecido com uma criança aprende. É como uma criança aprende a diferença de um hipopótamo para um rinoceronte, por exemplo. Tá? Então, como é que ela aprende? O pai e a mãe apontam, né? Rinoceronte, hipopótamo, e a criança vai criando as regras ali. Ela vai olhando para o hipopótamo, vai olhando para o rinoceronte, ela vai criando umas regras ali complexas, que da próxima vez, quando vier um rinoceronte, ela sabe que é um rinoceronte. Tá? Ela não consegue dar uma explicação simplista, tá? Porque nem a gente consegue hoje. O rinoceronte tem chifre. Não, pode tirar o chifre. O rinoceronte fica cinzento. Pode botar laranja ali que a gente bate o olho e a gente sabe. Você bota uma caricatura do rinoceronte que não tem nada a ver com ele, por algum motivo, por uma regra doida que a gente criou na nossa cabeça, a gente bate o olho e a gente sabe que é um rinoceronte. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu costumo usar, né? Falar que assim, então são regras aqui meio complexas que a gente consegue, de certa forma, explicar. Não é perfeita a explicação, que nem a gente não consegue explicar por que um rinoceronte é do jeito... Né? Porque quando a gente vê um rinoceronte, a gente sabe que é um rinoceronte. Tá? Mas a gente criou umas regras ali que a gente consegue, de certa forma, explicando, não perfeitamente, mas explicando. O algoritmo faz a mesma coisa. Ele aprende umas regras complexas, inteligentes ali. Né? E aí, quando vem um rinoceronte, ele consegue, da mesma forma que uma criança, da mesma forma que a gente consegue.
Tá? Então, eu tenho usado essa abordagem, né? O primeiro desafio, como eu falei, é falar que não é robô. Eu odeio quando as pessoas chamam o algoritmo de robô. Ah, o robô não sei quantos, né? Porque eu gosto muito de robô e eu fico muito decepcionado. Acho que vem um robô mesmo. Na verdade, é um conjunto de fórmulas matemáticas. Mas, então, eu não gosto disso, mas as pessoas ainda têm essa impressão. Então, o primeiro passo é esse. E depois ir mostrando na prática. Por ser uma área muito prática, né, que vai entrar no dia a dia do médico, ele vai ver ali. Né, ele vai ver que o algoritmo dando assim, ó, seu João que está na tua frente, 93% de probabilidade dele ter um infarto em 5 anos. Tá? Ele vai ver que, mas espera aí, então inteligência artificial é isso, é isso. Essa probabilidade aqui, obviamente, tem muitas outras aplicações, né? Mas no dia a dia do médico, boa parte vai ser isso. Ele vai ver e vai falar, ah, então tá bom, aprendeu com os dados, está me ajudando aqui, ótimo. Tá? E, obviamente, tem que entender todos os, né, a questão de distribuição de probabilidades, né? Tem umas coisas aí por trás também importantes. Perfeito. Alexandre, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje. Eu acho que foi bastante produtiva, uma das mais produtivas que tivemos aqui nessas 8 rodadas. E eu desejo sucesso nas suas novas empreitadas. Obrigado, gente. Então, reforçando aí para os alunos, venham para a área de Machine Learning, tem muita coisa bacana, é um bom investimento do teu tempo, da tua carreira, tem muita coisa legal para fazer, paga bem, é excitante, porque no sentido que é uma área nova, a gente vai aprendendo todos os dias, então novas coisas vão aparecendo, é uma área empolgante assim, de participar, de fazer parte dessa mudança. Eu acho que em 5 anos, quase todo mundo vai estar trabalhando direto ou indiretamente. Hoje, nosso dia a dia já é bastante guiado por machine learning. Né? Se vocês usaram um carro, o Waze, né? Vocês usaram o Waze é algoritmo de machine learning, o Google, pesquisa no Google, algoritmo de machine learning. As redes sociais, o que aparece primeiro é uma predição, é um algoritmo de machine learning. Tá? Então, e a gente só está começando ainda. Né? Então, assim, para os alunos aí que tenham interesse nessa área, então estamos precisando aí de muito mais gente. E eu acho que é muito empolgante a gente estar participando de uma área que a gente está criando à medida que a gente vai indo. Né? Então, por exemplo, até essa questão, né? Por que você chama de machine learning e não aprendizado de máquina? Não sei, porque para mim me soa bem, né? Então, e não tem a resposta ainda, é uma área nova. Né? E eu conversando com alguns colegas da área, né? A gente foi falando essas coisas, foi decidindo, ok, rede neural a gente traduz, soa bem. Random Forest, florestas aleatórias, não soa tão bem, vamos continuar com Random Forest. Então, é empolgante a gente sabendo que a gente está participando de uma área que está criando aí os paradigmas, está, né? Tá criando as coisas aí que muitas pessoas vão usar daqui para frente. Né? Então, eu recomendo bastante. Então, se alguém tiver interesse. Tá? E também a questão dos hospitais, então, se alguém tiver algum contato, trabalhar no hospital e tiver interesse em participar da nossa rede, eu acho que vai ser bem, bem bacana. Ótimo. Mas é isso. Então, eu agradeço a Alexandre mais uma vez, agradeço a Natália que precisou se retirar, mas já deixou também os cumprimentos a todos. E na próxima semana a gente deve se encontrar mais uma vez, dessa vez ainda com o pessoal da USP, mas também em parceria com o grupo de Oxford. Alexandre, mais uma vez, obrigado mesmo. Eu vou estar em contato contigo muito breve. Obrigado, gente. Um ótimo resto de dia. Para Tchau. todos, um bom fim de semana a todos e obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado, gente.